Muito bem, galera. Voltando aqui no canal do Lessa, agora para trazer aqui informações muito importantes sobre o rival do Flu de amanhã. O jogo tão esperado, expectativa gigantesca para essas quartas de final da Libertadores. Vou falar com o Edgar Canteiro da ESPN com todas as informações, detalhes, o que podemos esperar desse Olímpia que vai enfrentar o Fluminense. É sempre um vídeo que eu gosto de fazer até para saber como que a imprensa paraguaia está tratando o confronto, como que os torcedores do Olímpia estão encarando, né, esse embate com o Fluminense novamente. Então isso é bem legal. E também depois dessa entrevista com o Edgar, eu vou trazer rapidamente aqui o áudio do VAR divulgado pela CBF com o comentário do CNM afirmando que a arbitragem teve a atitude correta ao não marcar o pênalti sobre o Lima no jogo contra o América Mineiro. Parece piada, mas não é não. Você tá surpreendido? Tenho certeza que não. Deixa aí o like, tá? Não esquece não, se inscreva aí no canal do Lessa, muito importante, conto muito com vocês, bater essa meta aí, vamos bater 70 mil inscritos. Em breve, só com a ajuda de vocês que isso é possível. E também, antes um recado rápido aqui da Mais Ágil, que é uma parceira do canal do Lessa e oferece soluções financeiras para a sua vida. Se você está naquela situação, está apertado, precisando de uma grana para resolver alguma coisa, ou quer inteirar para comprar um carro, uma casa, viajar, o que você vai fazer desse dinheiro não importa. O que importa é que a Mais Ágil te ajuda a antecipar aquele saldo que está preso lá no FGTS, no fundo de garantia. Você não consegue fazer esse saque, a Mais Ágil deposita essa grana na sua conta rapidinho. Entre em contato aqui no comentário fixado, vai ter uma equipe lá prontinha para te atender. Muito bem, galera, estamos aqui com o Edgar Canteiro, que é da ESPN lá do Paraguai, e a gente vai trocar uma ideia para falar um pouquinho desse Olímpia, adversário do Fluminense amanhã, nesse jogo decisivo das quartas de final da Copa Libertadores. Edgar, direto lá de Assunção. Semana que vem estaremos aí, se Deus quiser. Edgar, como é que você pode dizer, que você pode falar para a gente sobre esse time do Olímpia? Como que esse Olímpia chega para enfrentar o Fluminense? Prazer falar com você mais uma vez, amigo. Prazer, amigo. Prazer de falar com você, também da seguidores de canal. Bueno, placer de falar nuevamente sobre Olimpia y Fluminense. Recordamos, la última vez fue el año pasado justamente. En esa oportunidad, fase 2 o era fase 3 para ingresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y en esta oportunidad toca en el mata-mata, en cuartos de final de esta taza de la Conmebol Libertadores. Y es un Olimpia, sí, un equipo más agresivo, más compacto. No va a tener, a Derlis González desde el comienzo, que fue una pieza clave justamente en el partido anterior. Está recuperado, pero no ha tenido fútbol oficiales. ¿Por qué? Porque tuvo una rotura de ligamento en la rodilla, fue sometido a cirugía y posteriormente la recuperación. Pero acompaña al equipo y hay que ver, de acuerdo a cómo está el partido y de acuerdo a las sensaciones de Arce, que hoy es el entrenador, puede llegar a tener minutos. Independientemente a Derlis, la otra figura fuerte y que fue clave en la tanda de penales es Gastón Olveira, el golero uruguayo que tuvo una lesión también en el fútbol paraguayo y no está siendo titular, está recuperado de a poquito. Y en ese contexto está Espínola, el arquero que el torcedor de Olimpia tenía un poco de dudas antes del duelo ante Flamengo porque no tenía ritmo, no venía jugando. Sin embargo, tuvo una gran actuación en el Maracaná y respondió bien en el partido ante Flamengo en octavos. Se respeta mucho a este Fluminense. ¿Por qué digo esto? Porque Fluminense es un equipo más compacto, es un equipo más trabajado y tenemos en cuenta que lo tiene a Felipe Melo, un viejo conocido del fútbol paraguayo, y también a Cano, que es el máximo artillero y golero. Y estábamos haciendo memoria y decíamos que con relación al 2013, Cano viene a ser una especie de Fred, por la jerarquía, por los goles, por la forma de que representa justamente a Fluminense, y es el hombre a tener en cuenta justamente dentro de lo que es el partido del día de mañana. Y también se habló mucho de Romerito, porque sabemos que
Don Romero, como lo conocen Don ustedes, Romero. es la estrella máxima de Fluminense y él apoya claramente al tricolor, pidiendo que en la quinta feira hay una lucha, hay una guerra en campo y hay que ganar para poder buscar esa ansiada primera Copa Libertadores para el conjunto de Río de Janeiro. É isso, Dom Romero, inclusive a Libertadores fez uma gravação, né, com o John Arias, com o Cano, que ficou espetacular. O Romero então, é um ídolo do Fluminense, é um cara muito querido aqui e declarou torcida ao Fluminense mesmo, tá torcendo muito pro título do Fluminense, sem dúvida alguma. Então, galera, a gente tem aí o Derlis Gonzalez, que é um jogador muito importante pro Olímpia, o Edgar explicou, ele vem se recuperando de uma lesão no joelho e ele vai ficar à disposição, mas não deve começar o jogo. O Olveira, que é o goleiro titular, também está se recuperando, né? Tá com problema e aí o Espíndola vem jogando no lugar dele. Então, tem alguma outra mudança? Tem alguma dúvida ainda que o Arce tem para esse jogo, Edgar? Y no puede ser en la parte del medio sector, en el medio, porque recordemos que Ramón Martínez, que llegó a jugar también en el fútbol brasilero, hoy puede ser que llegue a ser titular en el medio sector del conjunto de Olimpia. Hay que ver si apuesta a Ramón o la opción de que esté con Richard y también Gómez, que es otro de los jugadores que por ahí pueden estar en el medio sector. La duda pasa si juega Iván Torres también por el sector izquierdo, que venía con algunas molestias y no estaba al 100%, pero yo creo que mirando un poco la zona podrían arrancar esos jugadores. Ahora, Brian Montenegro, que es un jugador que estuvo en el Atlético Paranaense, estaba como para arrancar, pero una molestia lo deja fuera y no va a estar en el partido ante Fluminense. Sí, el único delantero podría ser Walter González, acompañado de Hugo Fernández, que es el otro jugador. Mirando cómo hoy se para Arce, es el de tener la posesión de la pelota, el de mover, el de tener protagonismo. Sin embargo, hoy con la filosofía que tiene Olimpia, y esto mencionó varias veces a Arce, que Aguirre, que hoy es el técnico de Santos, es el que ayudó a que Olimpia pueda llegar a los octavos de final y cuartos de esta Copa Libertadores. No mudaron mucho de la estrategia y de la forma en cómo juegan. Sí le agregó el juego aéreo, que sé que estuvieron hablando mucho, Sim. y tener en cuenta que la fortaleza de Olimpia hoy es el juego aéreo y claramente demostraron los 3 goles ante Flamengo. Só interrompendo aqui a gravação rapidinho, só porque talvez não tenha ficado muito claro os nomes que o Edgar falou. Ele se referiu ao Martínez, que poderia ser titular, mas a tendência é que o Arce comece com o Ortiz, o Richard Ortiz e o Marcos Gomes. O provável é esse. O Martínez é um jogador que também poderia ser uma opção para o meio de campo do Olímpia. O Ivan Torres, que sofreu com lesões recentemente, chegou a ser dúvida, mas deve ser titular. E tem o Brian Montenegro, ex-jogador do Atlético Paranaense, seria titular, mas acabou se lesionando e está fora. Então, no ataque, ele deve começar com o Walter Gonzalez e também com o Hugo Fernandes, né? Então o Edgar está explicando aí que quando antes era o Aguirre, o técnico do Olímpia, na primeira fase, depois o Arce assume, então não muda muito a filosofia de jogo, mas fortaleceu uma coisa que normalmente já é forte no Olímpia, que é a jogada de bola aérea, que certamente vai ser uma arma muito forte do Olímpia essas quartas de final. Como a gente sabe, a gente vem falando sobre isso, né? O Olímpia vai tentar se aproveitar muito dessas bolas levantadas na área. Agora, Edgar, você acha que esse Olímpia ele é melhor do que o Olímpia do ano passado? Você acha que o Olímpia é mais forte que o Olímpia do ano passado que eliminou o Fluminense? Sí, hoy este Olimpia es mucho más físico, es mucho más de entrega, de temperamento, es mucho más agresivo y tiene también un juego más vertical. Y hay que agregarle la posesión de balón, que es la estrategia y la filosofía de Arce. Y ahí sí es distinto, tiene otra manera. Recordemos que el Olimpia del año pasado con Cáceres era más de pelota larga, de muchos cambios,
Sin embargo, este Olimpia es mucho más certero, mucho más de mente tranquila y no se desespera en caso de que mais frio, né? llega un gol exacto, como pasó en el Defensores del Chaco en Asunción, recibió el primer gol y automáticamente respondió bien y pudo dar la vuelta ante Flamengo. Como é que pra gente aí fechando aqui, jogar até para não tomar muito seu tempo, como é que os torcedores do Olímpia, vocês aí da imprensa do Paraguai, como é que vocês estão tratando esse jogo contra o Fluminense em relação ao Fluminense, a qualidade que o Fluminense vem demonstrando nesta temporada? É um time que é temido por aí, é respeitado, como é que está sendo tratado esse confronto por aí? Bueno, sinceramente está muy respetado Fluminense, como decía al comienzo, por ser un equipo más armado, más competitivo, que tiene una filosofía más marcada que la de Flamengo. Flamengo, decíamos, era un equipo lleno de estrellas, un equipo galáctico de Sudamérica, por Gabigol, Bruno Enrique, de Arrascaeta, Everton Ribeiro. Sin embargo, hoy mirando lo que es Fluminense, teniéndole a justamente Cano como figura, Felipe Melo, lastimosamente no va a estar Marcelo, que ese sí es una nota fuerte, y acá los hinchas que pasan, torcedores, gritan, vamos Olimpia, mirando el informe. Entonces, mirando ese contexto, se le tiene mucho respeto a Fluminense, porque se sabe que es un equipo más vertical, es un equipo mucho más directo que el de Flamengo, y que si no se le cuida bien a Cano, puede hacer mucho daño en la portería de Olimpia. Qual o ponto o que vocês estão discutindo por aí, ou qual o ponto que vocês acham que é o ponto mais fraco, assim, do Fluminense? E se você pudesse falar pro Diniz, dar um conselho pro Diniz, como atacar o Olímpia, o que você poderia dizer pro técnico do Fluminense? Bueno, mirando un poco y tener mucho cuidado en la pelota aérea, definitivamente, porque sé que también en la semana se habló mucho del campo de juego, y eso favorece mucho a Olimpia por ser un equipo muy físico, y hay que estar atento a eso. Si Fluminense quiere lograr algo diferente, y tiene que estar 100% concentrado, porque en un descuido, en una pelota parada, Olimpia te hace la diferencia. Y tratar de no dividir mucho, porque en la división ahí creo que Olimpia tiene mucha más ventaja que Fluminense. É isso. Reforçando essa situação do gramado do Maracanã, né, a gente está discutindo isso aqui desde o final de semana, principalmente, que o gramado ruim pode favorecer ao estilo do jogo do Olímpia. Então, isso o Edgar mostra aí que também é um ponto que está sendo discutido lá no Paraguai, né, enfim, nessas discussões, esses debates envolvendo esse jogo entre Fluminense e Olímpia. Edgar, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação aqui no canal do Lessa, pela sua atenção, disponibilidade, e que amanhã tenhamos um grande jogo, e semana que vem aí no Paraguai também, certamente nos encontraremos aí no Defensores del Chaco. Um grande abraço, Edgar, obrigado. No, por favor, el placer es mío de poder charlar contigo, amigo. Sabes que te aprecio mucho, respeto también ahí para tus seguidores, para los torcedores del Fluminense. Bueno, nos reencontramos en la próxima semana, y que mañana, por sobre todas las cosas, tengamos un lindo partido de Copa Libertadores, y que no se hable del árbitro, por sobre todas las cosas. Oh, por favor. Sem problemas com a arbitragem, sem violência também, que é muito importante, que seja um espetáculo só dentro de campo, um grande jogo de futebol, um grande jogo de Libertadores, é isso que a gente espera. Um abração, Edgar. Abraço grande, amigo. Bora então ver o que disse o CNM, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, sobre aquele pênalti não marcado sobre o Lima na partida contra o América Mineiro. Infração que ocorre quando, né, ou seja, ela só ocorre o contato que um jogador realiza contra o corpo ou equipamento de um adversário impede o movimento desse, né? Que ele impeça o movimento dele. Isso é a tradução do que é segurar para as regras do jogo, né? Ele pode dificultar a ação do jogador? Eventualmente? Pode, né? Então existe um limite do que é segurar, que se torna uma ação natural e normal do jogo, e o que se torna a infração existe sim.
a gente olha a jogada de uma maneira natural e normal, é muito claro que o jogador conseguiu chutar e o que impediu da bola de não entrar foi o defensor que não deixou ela entrar. Não foi o outro que chargeou, né, o adversário. Ele executou o chute dele depois do contato. Da maneira que ele quis. Que ele queria. Né? Olha lá, o que impediu foi o zagueiro lá atrás que impediu o gol. Né? Foi muito mais o mérito do zagueiro do que qualquer outra coisa. Ele conseguiu o objetivo dele. Né? Isso é o que importa pra gente. Olha, na sequência ele até segue no jogo. Sim, segue no jogo. E provavelmente essa bola entraria. Então são esses movimentos naturais que a gente espera que seja compreendido pelo jogo. E na verdade verdadeira, eu acredito que todos entendem quando é uma infração e quando não é uma infração. Né? Mas perfeita análise de que o zagueiro é quem impede o gol. Significa que o gesto do jogador que ali teve um contato... É analisar a sequência. Para um pouco, Juliano, na hora que ele chuta, um segundinho, no minuto que ele vai chutar, né? Aí, ó, na hora que ele chuta, né? Ele tem absoluto domínio e ele bate onde ele quer. Isso. Ele tira a bola do goleiro, ó. Pode ir um pouquinho mais. Aí, ó. E quem impede o gol é o zagueiro. Não é a ação prévia que impede o gol. Não é. Então não tem nada a marcar mais, assim... Mas eu cada vez que vejo mais essa jogada, menos me dá infração. Exato. E analisando a perspectiva VAR é isso. Eu tenho uma análise de impacto interpretada no campo, vista no campo, e que o VAR vai checar e encontra a mesma coisa que o árbitro de campo. O jogo vai seguir. Porque antes falavam que o VAR brasileiro era intervencionista. Né? A gente não tem... como mudar o que passou. Juliano, desculpa, Pérez. Nada. Para a foto na hora, Juliano, que ele põe as duas mãos no corpo do adversário. Faça favor. Um pouco antes. Né? Um pouco antes disso. Faça favor. Vamos lá no slow motion. Para a gente também aprender, né, Pérez? E ensinar as pessoas a questão do slow motion, como é. Para agora, por favor. Né? Se a gente parar essa foto aqui, ó. Nós estamos numa iminência de infração. Sim. Os dois braços, né? Mas até que ponto isso impactou para que ele chutasse a bola ou não? É essa avaliação que a gente tem que fazer. Perfeito. Tá certo? É isso que a gente quer e é isso que tem que ser feito. E é isso que o Flávio Souza, que estava muito bem posicionado, conseguiu avaliar. Tá certo? Não avaliem por foto slow motion só. Façam um quebra-cabeça disso. E a gente vê aqui na sequência, né, olha lá, ó, ele equilibra o corpo e bate na bola. E chuta, e ia fazer o gol se o zagueiro não tira. E nós vemos aqui a ação de... Ele equilibra o corpo e bate na bola. Isso aí, gente, é o exemplo claro, claríssimo, de pessoas que não colocaram um pé numa bola. Qualquer um que já jogou bola na vida, principalmente, não precisa ter jogado. Mas principalmente quem jogou bola na vida, é impossível o cara dizer que isso não é pênalti. Reparem para vocês verem, só voltar isso vai ver como o corpo do Lima sai desequilibrado depois que ele é puxado, pô. O cara é puxado. E antes dele bater, ele segue na jogada porque ele não quer se jogar. E é óbvio que há um desequilíbrio. É óbvio que se o cara não bota a mão no Lima, ele ia chegar muito equilibrado. Se ia fazer o gol ou não, é outra história. Ah, que o zagueiro tirou. E daí? O fato do zagueiro ter tirado a bola anula o outro fato que é um pênalti. Então, se o Lima chuta pra fora, seria pênalti. Cara, é uma bizarrice. É por isso que a arbitragem brasileira é essa merda, cara. Essa porcaria. É por isso. Olha a avaliação do presidente de comissão da arbitragem da CBF. Olha a avaliação do CNM. Vai esperar o que da arbitragem? Olhando esses caras fazendo isso. O que a gente vai esperar? É inacreditável, cara. Pô, pelo amor de Deus, como é que esses caras podem chegar a essa conclusão, bicho? Sabe qual é o recado que vocês passam, CNM? É que o jogador tem que se jogar. Se o Lima se joga, se o Gabriel Peck se joga lá no jogo do Vasco, os dois seriam sido pênalti, de certeza. Era só ter se jogado. Mas não, o cara continua na jogada, obviamente foi atrapalhado, foi desequilibrado, e aí não é pênalti, porque não impediu, desequilibrou. Cara, eu vou falar um negócio pra vocês, gente. Mas é isso, o reflexo a gente vê todo final de semana, todo meio de semana, final de semana, toda rodada, são erros bizarros. Por quê? Pô, olha aí a comissão, olha o que é a comissão de arbitragem da CBF. A gente vai esperar mais o quê? É duro, viu? Vou te contar uma coisa. Valeu, galera. Abraço.